Próxima prova, Guararapes, que fica lá perto de Araçatuba, né, no noroeste paulista. Prova foi aplicada no ano de 2018, também uma das mais recentes aí, realizadas pela VUNESP no ano de 2018. Vamos lá? Primeira questão. Durante o tratamento endodôntico do dente 14, o cirurgião dentista encontrou dificuldades em mensurar o comprimento dos canais radiculares, porque as raízes vestibular e palatina ficaram sobrepostas na radiografia periapical, né? Porque nós sabemos que radiografia convencional ela tem somente duas dimensões, largura e altura, não dá profundidade. Então, se você tem dois objetos em linha reta, você vai sempre ter uma sobreposição de imagens no filme radiográfico. E nós sabemos que, para fazer a dissociação disso tudo, nós utilizamos a famosa técnica de Clark, que é baseada no princípio da paralaxe, né? Princípio da paralaxe é a técnica de Clark. Então, para a VUNESP, você tinha que saber isso, senão você ia encontrar sérias dificuldades nessa questão básica. Letra A. O CD poderá basear-se na radiografia inicial e na radiografia com canais sobrepostos, realizar uma média aritmética e diminuir 1 milímetro para encontrar a média de instrumentação final? Não. Não vou basear em achismos. Tem que dar um jeito de dissociar essas raízes para que eu possa mensurar de uma forma adequada. Letra B. Na tomada radiográfica, durante a odontometria, o CD pode basear-se na técnica da paralaxe para dissociar as raízes. É a resposta correta. Técnica da paralaxe é a famosa técnica de Clark. Ponto final. Tinha que ter esse conhecimento. Letra C. O CD deverá adotar uma medida de comprimento de canais pré-estabelecidos e realizar a instrumentação recuando 1,5 mm. Vai no achismo igual a letra A? Não. Durante a tomada radiográfica, o CD poderá posicionar o feixe do raio em posição mais apical e paralelo à face vestibular a fim de obter uma imagem sem... Aí que ele vai distorcer, né? Se ele colocar nessa posição mais apical, vai ocorrer uma distorção da imagem e com certeza a odontometria ficará comprometida. E letra E. O CD deverá realizar a radiografia sem isolamento absoluto, pois este não permite a dissociação das raízes durante o tratamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, logicamente, ficamos aqui novamente, técnica de Clark, baseado no princípio da paralaxe, né? Aqui eu peguei um exemplo de um único dente, de um dente uniradicular, mas com um dente uniradicular, só que com 2 canais. Se você faz uma tomada ortorradial, vai ocorrer sobreposição da imagem. Então, para que você possa dissociar, aqui nos casos os canais, não raízes, mas para que você possa dissociar os canais, você vai para mesial ou você vai para distal, né? E com isso, você emite novamente o feixe e você vai observar que vai ocorrer a dissociação no filme radiográfico, aqui no caso dos canais radiculares, lá no caso anterior das raízes, né? Dissociar as raízes lá que ficaram sobrepostas, e isso é um princípio geométrico chamado de princípio da paralaxe. Simplesmente é o princípio utilizado na famosa técnica de Clark. Então, esse é o único conceito que você precisa levar, porque saber que é para dissociação, você sabe, mas talvez você não tinha essa intimidade de saber que é denominado técnica da paralaxe. Então, super tranquila essa questão, mas desde que você tenha esse conhecimento. Paciente de 6 anos de idade, sexo masculino, leucoderma, compareceu ao consultório de odontologia trazido pela mãe. Esse relatou como motivo da consulta o aparecimento de uma bolinha no lábio inferior que incha e desincha. Isso é mucocele, né, gente? Durante a anamnese, incha e desincha por quê? Quando ele fica sem se alimentar, não produz tanta saliva, a bolinha murcha. Logo depois do almoço, ele acaba se alimentando, produz mais saliva, produzindo mais saliva, a bolinha enche, ok? Durante a anamnese foi constatada a história de aparecimento da lesão assintomática na mucosa do lábio inferior. Olha o local, principal sítio da mucocele é lábio inferior. Do lado direito, aproximadamente 60 dias, e verificou-se que o paciente apresentava o hábito de morder o lábio, fator traumático.
Sabemos que a mucocele, ela se desenvolve pela ruptura do ducto da glândula salivar menor, localizada principalmente no lábio inferior, pelo hábito de ficar mordendo o lábio inferior, ou mesmo devido a algum impacto, né, traumático que rompe o ducto da glândula. Ao exame clínico, observou-se uma lesão bolhosa, bem circunscrita no lábio inferior, do lado direito, de consistência mole, palpação, superfície lisa, base céssio, medindo aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, decoloração rosa, semelhante à mucosa circunjacente. Mediante a situação clínica descrita, o diagnóstico provável dessa lesão é mucocele, né? E na prova que nós resolvemos, que foi a prova de registro, caiu rânula. Nessa prova caiu mucocele, numa outra prova vai cair rânula de novo, ok? Então vamos aproveitar e já vamos estudar mucocele. Então mucocele, ela se desenvolve em virtude do traumatismo e do rompimento do ducto de glândulas salivares, e a produção subsequente de saliva leva ao acúmulo de saliva dentro desses tecidos, ou seja, a saliva, em vez de sair na cavidade oral, ela fica aprisionada nas imediações do tecido. Regride em alguns casos e em outros a incisão da mucocele e da glândula salivar associada ao tratamento, né? Em alguns casos, só a incisão resolve. Só que quando começa a ocorrer muita recidiva, você vai ter que remover a lesão com a glândula salivar associada, senão isso vai ficar recidivando, né, um bom tempo. E ela tem uma recorrência de 15% a 30%. E aquela característica, né? É uma tumefação no lábio inferior, principalmente, e que apresenta esse inchaço e esse desinchaço, isso em virtude da produção de saliva. E aqui estão alguns casos clínicos de mucocele, né? Essa bolinha, essa bolha que contém saliva no seu interior, localizada principalmente no lábio inferior. Então ele tem um aumento de volume em forma de cúpula, de 1 a 2 milímetros geralmente, mais comum em crianças. Tem uma coloração azulada em virtude da distensão do tecido, da mesma forma que a rânula tem aquela coloração azulada no assoalho bucal. E o lábio inferior é o sítio mais comum de aparecimento da mucocele. E o que é rânula? Rânula nada mais é que uma mucocele localizada em assoalho bucal. Essa é a definição de rânula. Rânula é uma mucocele localizada em assoalho bucal. Então, partindo desse conceito, nós chegamos à conclusão que o agente que leva ao aparecimento tanto da mucocele e da rânula é a mesma. É o rompimento do ducto da glândula salivar. Então, super tranquila essa questão, clássica e relativamente fácil. Vamos adiante? Paciente gestante, mais uma dica para a VUNESP. Professor, paciente gestante. O analgésico de primeira escolha para gestante, eu sei. É o tal do paracetamol, né? Só que VUNESP não coloca paracetamol. VUNESP coloca um outro representante do grupo dos paraminofenóis, que é o acetaminofeno. Tinha que saber isso aí, senão você ia ficar perdidinho. Tem gente procurando paracetamol até hoje, né? Não vai achar, gente. Acetaminofeno faz parte do grupo do paraminofenol. E um outro representante, o mais conhecido, é o paracetamol. Só que o acetaminofeno, como faz parte do paraminofenol, está classificado dentro do paraminofenol, subentende-se que também pode ser utilizado em gestante pela proximidade química com o paracetamol. Então, sabendo desse conceito, você já matava essa questão de cara. Porque, veja bem, paciente gestante, eu não posso corticoide. Prednisona, dexametasona não é recomendado em gestantes. Em gestantes, eu não posso aspirina, que é o ácido acetil salicílico, e também não é recomendado para gestante anti-inflamatório não esteroidal, que é o ibuprofeno. Então, realmente, só sobrou o acetaminofeno. Mas vamos ler a questão? Paciente grávida de 4 meses compareceu ao consultório odontológico com queixa de dor, está com dor, e inchaço. Então, vai precisar de analgésico e vai precisar de antibiótico. Após a anamnese e o exame clínico, o cirurgião dentista verificou a necessidade de tratamento de urgência endodôntica e a prescrição de medicamentos para o controle da dor e da infecção. Ele determinou que eu preciso analgésico e antibiótico. Frente a essa situação clínica, é seguro prescrever para gestante o quê? Acetaminofeno. E o antibiótico de primeira escolha para gestante é a amoxicilina na sua dose padrão, na sua dose usual.
clássico essa questão, fácil, né? Mas talvez tinha que ter esse conceito. O acetaminofeno faz parte do mesmo grupo do paracetamol. E VUNESP gosta muito disso. Não vai ter paracetamol, vai ter acetaminofeno. Você responde tranquilinho ali e vai embora para a próxima questão sem problema nenhum. Então, aproveitando essa questão, né? Agora vamos falar um pouquinho de antibiótico para gestante. Amoxicilina é o de primeira escolha. Posso? Posso penicilina? Posso. Né? A amoxicilina é um derivado semissintético da penicilina. Posso penicilina em gestante? Agora, eu não posso cloranfenicol em gestante. É totalmente contraindicado. Eu não posso tetraciclina em gestante. É totalmente contraindicado. Eritromicina você até pode em gestante. Só que é da forma estearato. Está lá no livro do Andrade. Eu tenho a eritromicina da forma estearato e eu tenho a eritromicina da forma estolato. Da forma estolato não pode em gestante. Decore através da minha brincadeira. A forma estolato, segundo Cebolinha, estola o feto. Entendeu a brincadeira? A técnica mnemônica, você nunca mais vai errar esse assunto em termos de concurso. Ok? Então, aproveitando essa questão, já coloquei um quadro aí resumindo: gestantes, anestésico de primeira escolha, lidocaína 2% com adrenalina, podendo ser na concentração de 1 para 100 mil ou de 1 para 200 mil. Gestantes hipertensas, mepivacaína 3% sem vaso. Nunca se esquecendo, gestante no máximo 2 tubetes por sessão. Você não vai calcular em cima do peso da gestante, hein? Pelo amor de Deus. 2 tubetes, guarda assim, 1 para gestante e 1 para o feto. Da mesma forma que Eduardo Dias de Andrade fala que para pacientes idosos, no máximo 3 tubetes por sessão, independentemente do sal anestésico. Aí você guarda as duas pernas do idoso e a bengalinha que ele carrega, né? Guarda assim, técnica mnemônica de memorização. Parece brincadeira, mas dá certo. Prilocaína, totalmente contraindicado pela meta-hemoglobinemia, nós já vimos isso na prova de registro. Paracetamol é um analgésico de escolha. Ou posso também prescrever o acetaminofeno, que eu já expliquei. Evitar em gestante aspirina e anti-inflamatórios não esteroidal de uma forma genérica. Corticoides, tentar evitar principalmente no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre nós temos a organogênese. Amoxicilina é o de primeira escolha como antibiótico. E caso precise fazer alguma sedação consciente, porque é uma gestante mais nervosa, mais tensa, eu posso utilizar óxido nitroso para sedação consciente. Ok? Então já está um resumo aqui do que pode e do que não pode para gestante, aproveitando essa questão. Paciente de 42 anos de idade, sexo feminino, melanoderma, da raça negra, compareceu ao consultório odontológico para consulta de rotina e sem queixas. É uma senhora, olha, concurseiro que já é veaco, já sacou. Mulher de meia idade, da raça negra, vai no consultório sem queixa, vai falar que tem lesões radiolúcidas associadas aos incisivos inferiores, depois a gente vai continuar ali, né, ao periápice dos dentes anteriores inferiores, só pode ser alguma coisa. Pelo exame radiográfico, então ela foi para um exame de rotina e sem queixa. Ela não tem sintomatologia nenhuma. Pelo exame radiográfico, verificou-se lesão de aspecto misto na região periapical dos dentes 31, 41 e 42, medindo aquele tanto de centímetros de diâmetro. E outra lesão radiopaca associada ao periápice do 37, mostrando calcificação densa circunscrita, cercada por um halo estreito radiolúcido medindo tal. Não se observa expansão de cortical óssea na região dos dentes analisados. E os dentes em questão, todos têm vitalidade pulpar. Frente a essa situação clínica clássica em concurso, só podemos chegar ao diagnóstico da displasia cementária ou cemento óssea periapical. Clássico isso em VUNESP, clássico em várias bancas esse assunto. E o que chama a atenção é justamente isso. A mulher vai sem queixa durante um exame clínico e radiográfico de rotina. E qual é a importância do correto diagnóstico? A importância do correto diagnóstico é
você diagnosticar corretamente para você evitar tratamentos endodônticos desnecessários aqui. Porque dentista não pode ver uma área radiolúcida no pezinho de um dente e já vai falar, tem que fazer tratamento endodôntico. Então daí a importância do diagnóstico correto da displasia semento-óssea periapical. Sim, nos estágios iniciais, que são representadas aí nos dentes anteriores e inferiores, são lesões radiolúcidas. Mas à medida que o tempo vai passando, vai calcificando de novo, vai se tornando radiopaco. Lá na região do 37 já está radiopaco. Então ela alterna no início como lesões radiolúcidas, mas tardiamente isso vai calcificando, se tornando lesões radiopacas. Então mulher negra de meia idade é maior a prevalência para esse quadro de displasia sementária periapical. Clássico em concurso, né? Então tá aqui. Predominantemente na região periapical inferior anterior, predileção pelo sexo feminino de meia idade. Dentes associados às lesões estão vitais, você fazer o teste de vitalidade, estão todos vitais. Assintomático, falou que a dona Maria estava sem queixa nenhuma. No estágio inicial pode ser confundido com uma patologia periapical. Aqui é o estágio final. Tá? Estágio final ele sofre uma nova calcificação, se torna radiopaco. No estágio final, calcificação densa. Não há necessidade de tratamento para essa condição, chamada displasia semento-óssea ou sementária periapical clássica em concurso. Ok? A respeito da técnica anestésica VUNESP, AMA, Vazirane e Aquinose, né? Já cobrou em várias provas essa técnica chamada de Vazirane e Aquinose. A respeito da técnica de Vazirane e Aquinose, é correto afirmar o quê? É indicada quando o paciente não consegue abrir a boca durante a aplicação da técnica convencional para o bloqueio do nervo alveolar inferior. Ah, professor, logo a resposta correta na letra A, sim. Vazirane e Aquinose é aquela técnica de bloqueio do alveolar inferior com a boca fechada. O paciente tem algum trismo, alguma dificuldade de abrir a boca, eu vou utilizar a técnica de Vazirane e Aquinose. O resto está tudo errado, vamos ver. É aplicado com injeção supraperiostal ou bloqueio de campo para anestesia pulpar dos incisivos centrais e laterais mandibulares? Nada a ver. Vazirane e Aquinose pega o alveolar inferior aqui em cima, né? Não vai só anestesiar a polpa dos incisivos centrais e laterais. Letra C, é aplicado com injeção infiltrativa para o bloqueio do nervo mentual? Não, é do alveolar inferior. É indicada para o bloqueio do nervo incisivo? Não, está errado. Letra E, é indicado para complementar as anestesias terminais infiltrativas na região de maxila? Não, não é região de maxila. Vazirane e Aquinose é para mandíbula. Então faça essa questão, né? Então vamos relembrar rapidamente alguns conceitos. O que é a técnica de Vazirane e Aquinose? É o bloqueio mandibular com a boca fechada. Segundo ponto importante, isso já caiu na VUNESP e em algumas outras bancas. Quais são os nervos anestesiados pela técnica de Vazirane e Aquinose? Tá aí, ó. Alveolar inferior, incisivo, mentoniano, lingual, hemiloioideu. São 5. Não pega, tem uma prova da VUNESP que você precisava ter esse conceito. Vazirane e Aquinose não pega o bucal. Se você precisar da anestesia do bucal, você vai mexer em mucosa alveolar de molar inferior, você tem que dar a parte. Vazirane e Aquinose não anestesia o nervo bucal. Então, quando que eu vou indicar para encerrar a técnica de Vazirane e Aquinose? Quando eu tenho uma abertura limitada da mandíbula. É o que ele colocou lá no enunciado da questão. E quando é preciso múltiplos procedimentos em dentes inferiores. É melhor já fazer um bloqueio à distância, que eu já anestesio todo o hemiarco, né, gente? Ou quando você tem incapacidade de localizar os pontos de referência para a técnica clássica do alveolar inferior. Você abre a boca, você não consegue ver ali o ponto de eleição correto do alveolar inferior e você erra, né? E nós sabemos que o alveolar inferior não é tão fácil assim, também não é tão complexo, mas o alveolar inferior é uma das técnicas mais utilizadas, porque toda a polpa dentária que você vai mexer em dente de mandíbula, você tem que anestesiar o alveolar inferior, né? Então, quando você tem incapacidade de localizar anatomicamente os pontos de referência para o emprego da técnica do alveolar inferior, talvez você apela para a técnica de Vazirane e Aquinose. Ok?
Próxima questão. Falando sobre o controle químico da placa bacteriana. O uso de enxaguatórios bucais como adjuvantes na higiene bucal mostra-se eficaz no controle microbiano, o que possibilita a prevenção de patologias bucais e a manutenção de dentes e tecidos de suporte saudáveis. A respeito dos princípios ativos dos enxaguatórios, é correto afirmar. Vamos lá? Letra A. O diclogonato de clorexidina, que é uma bisbiguanida, apresenta menor substantividade que a porcaria do cloreto de cetilpiridínio? Lógico que não. Cloreto de cetilpiridínio não tem substantividade nenhuma. E a clorexidina é o melhor agente antiplaca em termos de substantividade, de efeito residual, que pode chegar até aproximadamente 12 horas, segundo a literatura, né? Então a letra A, absurdo. Letra B. O cloreto de cetilpiridínio, está lá no Cepacol, no Plax, é uma bisbiguanida? Não! Uma bisbiguanida é o diclogonato de clorexidina, que eu já falei logo no início, justamente já para explicar a letra B. Letra C. Triclosan é um alcaloide com boa substantividade. Ele sim, é um alcaloide do jeito que está aí. Com boa substantividade? Não. Triclosan não tem substantividade, infelizmente. Né? O triclosan é um bom antisséptico bucal? É. Ele tem um amplo espectro de ação, assim como a clorexidina? Sim. Só que um dos grandes defeitos do triclosan é a falta que ela tem de substantividade. Por isso que na maioria das vezes, quando é utilizado o triclosan, se utiliza o GAN3 junto. Porque é o GAN3 que vai dar substantividade ao triclosan que não tem. Ok? Letra D. Os óleos essenciais são óleos essenciais é o Listerine, tá? São considerados eficazes no controle da placa bacteriana, mas são menos efetivos que a clorexidina. Essa é a resposta correta. Depois, no próximo slide, eu vou explicar a escala de efeito antiplaca baseado no livro do Lind, de periodontia. Só vamos terminar. Peróxido de hidrogênio é um agente oxigenante que diminui a tensão de oxigênio no suco gengival, diminuindo os periodontopatógenos. Peróxido de hidrogênio é um agente oxidante, não é um agente oxigenante, é um agente oxidante. Ele não diminui a tensão de oxigênio no suco, ele aumenta, né? Porque ele libera oxigênio nascente. E nós sabemos que bactérias anaeróbias não podem com oxigênio, não é assim? Se você coloca oxigênio em bactérias anaeróbias, ela morre. Se você dá oxigênio para aquela que não pode, ela morre. A não ser que se ela for uma anaeróbia facultativa. Aí ela pode, tanto oxigênio como a ausência de oxigênio. Então, lembrando rapidamente os antissépticos bucais, nós temos a clorexidina, que é uma bisbiguanida, que é o diclogonato de clorexidina, que é o melhor de todos eles. Tem um efeito residual excelente, né? Tem um amplo espectro de ação. Tem uma margem de segurança muito grande para ser utilizada, porque ela é pobremente absorvida pelas mucosas. Então, o risco de intoxicação sistêmica com ela é muito baixo, né? Só que nós sabemos que a clorexidina não pode ser utilizada por longos períodos de tempo, pelos efeitos colaterais de descamação da mucosa, manchamento de dentes e restaurações, diminuição ou perda do paladar, são alguns dos efeitos colaterais associados ao uso de clorexidina por longos períodos de tempo. E de todos os antissépticos é o melhor que tem, e entra dentro da classe de uma bisbiguanida. Depois, em segundo lugar, nós temos o triclosan. Também é um excelente antisséptico bucal, um excelente agente antiplaca. Tem um amplo espectro de ação também, muito semelhante à clorexidina. Só que o grande problema do triclosan é que ele sozinho não tem substantividade por ser uma substância aniônica. Já a clorexidina tem porque ela é catiônica. Vamos, professor, o que tem a ver isso? Simples. Todas as mucosas de revestimento da nossa cavidade oral, elas são carregadas negativamente. Se você faz um bochecho com uma substância positiva, pela lei da química, nossa química e física, nós sabemos que o polo positivo atrai o polo negativo, não é assim? Então, se você faz um bochecho com clorexidina que é catiônico, clorexidina fica aderida à mucosa
E à medida que o tempo vai passando, essas ligações vão diminuindo e vão levando aí a liberação lenta e gradual, por isso que ele tem substantividade. Já o triclosan, ele é aniônico. E nós sabemos que negativo com negativo se repele. Da mesma forma que positivo com positivo se repele. Mucosa é negativo. O triclosan é negativo, ele vai bater na mucosa, ele vai se sentir expelido. Por isso que precisa do GAN3. É um excelente antisséptico bucal, né? O triclosan tem um amplo espectro de ação também. Mata gram positivo, gram negativo, assim como a clorexidina. Só que ele tem esse porém. E ele não é uma bisbiguanida, como ele colocou na letra B ali, né? Os óleos essenciais, nome comercial Listerine, é um bom antisséptico bucal também. Dentro da escala ele ficaria em terceiro lugar, né? Só que ele é menos efetivo que a clorexidina, foi a resposta da letra D. E de todos eles, né? Só para vocês terem uma ideia, se não me falhe a minha memória, o cloreto de cetilpiridínio tem uma ação antiplaca 20% da clorexidina. Por isso que é mais barato. Lá na gôndola da farmácia é mais barato todos aqueles enxaguatórios bucais que tem cloreto de cetilpiridínio. Porque é agente antiplaca? É. Tem uma certa ação? Tem. Mas não é tão bom quanto a clorexidina, segundo a literatura. Paciente de 68 anos de idade, sexo masculino, leucoderma, compareceu ao consultório apresentando lesão localizada em bordo lateral de língua. O paciente relatou durante a anamnese que a alteração estava presente há aproximadamente 10 meses. No exame físico intraoral, observou-se uma lesão nodular arroxeada de 2 centímetros aproximadamente. Resiliente à palpação e implantação céssio, de base céssio. Uma determinada manobra semiotécnica foi realizada e constatou possível alteração vascular do tipo hemangioma. Então ele mesmo, no enunciado, descreveu a lesão, suspeitou de hemangioma e ele foi fazer uma manobra semiotécnica para confirmar o diagnóstico clínico. Essa manobra semiotécnica é a citologia esfoliativa? É a biópsia? É a vitropressão? É a sondagem? Ou é a fricção de mucosa? Pode ser a famosa técnica de vitropressão, também conhecida como técnica de diascopia. E isso nós sabemos que a vitropressão ou diascopia é para o diagnóstico clínico de lesões vasculares do tipo hemangioma. Você pega uma placa de vidro e aperta sobre a lesão. Se for lesão vascular, pela pressão você causa isquemia. E se for hemangioma, a lesão vai deixar de ficar avermelhada e vai ficar pálido. Aí você fala, isso aqui é um hemangioma, não é nenhuma outra lesão. Agora pega uma placa de vidro e aperta sobre uma eritroplasia para você ver. A lesão vai continuar avermelhada por mais força que você coloque. Pegue uma placa de vidro e aperte sobre uma candidíase eritematosa. A lesão vai continuar vermelho, né? Ela só vai deixar de ficar vermelho se for uma lesão vascular, porque pressão em tecido gera isquemia tecidual. Essa é a linha de raciocínio. Então, tranquila essa questão, super fácil também, clássica, sem problemas maiores. Essa técnica de diagnóstico para hemangioma, que é a vitropressão, também conhecida como diascopia positiva. A AIDS é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana que acomete o sistema imunológico. Os portadores desse vírus apresentam geralmente os primeiros sinais clínicos da doença da cavidade bucal. A respeito das lesões orais mais comuns associadas à AIDS, o que é correto afirmar? Candidíase é uma infecção fúngica oportunista, causada mais frequentemente pela Candida albicans. Beleza, sem problema nenhum. Podendo se apresentar como a forma pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica e também da forma que atinge a região do sulco labial aqui, que é a chamada queilite angular. Professor, eu não vejo nenhum erro e nenhum problema na letra A, né?
Porque são todos tipos de candidíase. A pseudomembranosa, aquela que forma aquela placa branca cremosa, destacável raspagem. A candidíase eritematosa é aquela candidíase avermelhada. Um exemplo seria a candidíase protética, por exemplo. O tecido acometido fica avermelhado. Nós temos um tipo de candidíase que leva à hiperplasia tecidual, que é a candidíase crônica hiperplásica. E também nós temos a candidíase que pode causar queilite angular, que é a forma eritematosa. Fica aquelas rachaduras no ângulo da boca aqui. Mas, professor, queilite angular pode ser causada por N fatores. Sim, pode ser bacteriano, né? Pode ser por hipovitaminoses, mas também pode ser por fungo, como é o caso aqui. Então, me parece correta a questão de letra A. Letra B. Leucoplasia pilosa manifesta-se clinicamente como uma placa amarelada. Está errado. Leucoplasia pilosa está associada a paciente HIV positivo? Tá. Mas leucoplasia pilosa é uma lesão esbranquiçada que ocorre em bordo lateral de língua de forma bilateral e é um dos fortes indicativos do processo de evolução da imunodeficiência. Então não é uma placa amarelada, removível por meio de raspagem. Vamos dar uma olhada no resto. Letra C. O herpes simples provoca um edema doloroso, sem formação de úlceras. Está errado, gente. No começo do herpes pode dar mais em paciente imunodeprimido? Pode. Mas o herpes, ele provoca o aparecimento de vesículas e bolhas e depois se rompem, se coalescem, deixam no local lesões ulceradas. E ele está falando que não tem úlcera. Letra D. Sarcoma de Kaposi é um carcinoma pouco agressivo. Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna associada ao paciente HIV positivo, sim. E quem disse que ele é pouco agressivo? Ele é muito agressivo. Já está errado logo no começo. E letra E, gengivite ulcerativa necrosante, é uma inflamação óssea. Não. Se é gengivite, atinge apenas o periodonto de proteção. Agora, se destrói o osso, é periodontite ulcerativa necrosante, não é assim? Então, assim sendo, realmente a resposta correta dessa questão só pode ser a letra A. E para fechar essa questão, eu coloquei aí na sequência quais são as lesões que estão fortemente associadas a um paciente HIV positivo, e você vai precisar dessa tabela para trabalhar outras questões futuras que nós ainda vamos resolver aqui. Então, nós temos a candidíase, a leucoplasia pilosa, o eritema linear, a gengivites e a periodontites necrosantes, e duas neoplasias malignas, que podem estar associadas a um paciente HIV positivo, que é o sarcoma de Kaposi e o linfoma da forma não Hodgkin. Então, clássico também esse assunto, né, relacionado às lesões fortemente associadas a um paciente HIV positivo. Essa questão talvez foi um pouco diferente, né? Uma questão inusitada, porque ele deu a descrição da bactéria e está perguntando qual é o tipo de bactéria que ele fez a descrição. São bactérias anaeróbias gram-negativas que apresentam uma estrutura interna chamada filamento axial, que se localiza entre um envelope externo osmoticamente lábil e um rígido protoplasmático interno. Um número variável de fibrilas axiais se inserem em cada ponto do cilindro, estendendo-se sobre cerca de 2/3 do seu comprimento. Então, ele vai apresentar essas fibrilas axiais ligado ao cone principal, né? Ao corpo da bactéria. Essa bactéria oral afeta vários tipos de células hospedeiras. Notavelmente, elas podem ativar respostas imunológicas, levando à lesão tecidual, mas prejudicar algumas respostas inatas também, impedindo sua própria erradicação. Será que a forma da bactéria que foi descrita é aquelas bactérias em forma de espiral, que são as espiroquetas? Será que são os micoplasmas? Será que ele está falando de porfiromonas e prevotella? Será que ele está falando do actinobacillus? Ou será que ele está falando dos estafilococos? Uma questão um pouco diferente, né? Mas pela própria descrição anatômica e estrutural que foi dado, nos arremete a bactérias em formato de espiral, que são as espiroquetas. Então, no próximo slide, eu coloquei só para vocês relembrarem,
né, que as bactérias elas podem ser classificadas de acordo com o formato. Aquelas bactérias cilíndricas que estão de forma única são os cocos. Agora, quando você pega 2 cocos e liga, fica um diplococo. Agora, quando você pega o coco e coloca em linha reta, em fileira, formando um colar, você tem os streptococos. Agora, quando você pega um monte de coco organizado de uma forma desorganizada, se isso pode ser falado, são os estafilococos. Então, assim vai, né? Bactérias em forma de espiral, que são os espirilos ou as espiroquetas, né? Os vibriões, desculpe, as espiroquetas são aquela lá, tem os vibriões aqui em forma de vírgula, né? E assim vai, bacilo em forma de bastão. Então, simplesmente, né, foi justamente uma descrição da forma de espiroquetas que foi colocado lá, que elas apresentam um círculo axial e a partir desse ciclo, alguns flagelos, né, fibrilas que ele descreveu lá, ligados aí a essa bactéria em forma de espiral. E com certeza, olhando para o formato dessas bactérias, dá para ter uma ideia se elas são móveis ou imóveis. Se elas conseguem caminhar sozinhos ou se ela é do tipo, eu vou onde a vida me levar. Né? Então dá para ter um desconfiômetro pelo formato, pela anatomia, se a bactéria tem capacidade de se locomover por si só, ou se ela vai onde a corrente sanguínea leva, por exemplo. Ok? Paciente de 14 anos de idade, paciente jovem, olha, não tem comprometimento sistêmico, apresenta o exame intraoral pouca inflamação gengival, vai falar que ele tem pouca placa aí, um mínimo de placa supragengival, perda óssea alveolar envolvendo os primeiros molares permanentes e os incisivos, com perda de inserção clínica de 4 milímetros. Envolvendo primeiros molares permanentes e incisivos. Questão acabou aí. Isso aí é periodontite agressiva, antigamente conhecida como periodontite juvenil. Então, em provas mais anteriores da VUNESP, vocês vão se deparar com o termo periodontite juvenil, tá? Não é num passado tão remoto, não. Provas de 2014, 2015, 2016 ainda colocava periodontite juvenil, ok? Mas mais recentemente eles vêm atualizando e colocando somente periodontite agressiva. E é causada pelo Actinobacillus actinomycetocomintas. Essa é uma prova de 2018. O termo correto hoje é Agregatibacter actinomycetocomintas, não mais Actinobacillus. Então, eventualmente você pode deparar em Suzano ou Itapevi com Agregatibacter, não vai assustar não. É o novo nome do Actinobacillus. Assinale a alternativa de hipótese diagnóstica. Isso só pode ser periodontite agressiva, como está restrito a primeiros molares incisivos, só pode ser da forma localizada. Então, essa é a história da periodontite agressiva. Paciente jovem, sem envolvimento sistêmico, bom controle de placa. Aí, durante um exame radiográfico ou de sondagem, você cai numa bolsa profunda na região de incisivos e na região de molares. Isso aí só pode ser característica da clássica periodontite agressiva, que é clássico em VUNESP, assim como em outras bancas. Então, para complementar, quais são as características? É uma patologia de progressão rara, frequentemente grave. Envolve pacientes em idade precoce e muito ligado à genética. O próprio Linde coloca no livro dele. É difícil você achar isso aqui na clínica, porque é uma condição rara. Mas se você achar, chama os demais familiares daquela pessoa, que você vai achar mais casos na família. Então tem um forte fator hereditário associado para o aparecimento dessa condição. Não é que a genética, é aquilo que eu sempre falo, não é que a genética causa a doença periodontal, porque para ter doença periodontal precisa ter a bactéria, meu amigo. Por que a genética é fortemente ligada? Porque é a forma como o organismo e o sistema imunológico da pessoa responde à agressão bacteriana. Então, aquela família, por algum motivo genético, ela responde de uma forma extremamente agressiva ao Agregatibacter actinomycetocomintas, favorecendo ao processo de destruição tecidual numa intensidade maior. Isso que é ligação hereditária.
Porque para ter doença periodontal precisa da bactéria, da mesma forma que para cárie precisa ter o Streptococcus. E uma história médica não significativa. Não vai falar que o paciente é diabético, que é imunodeprimido, não vai falar nada, vai falar que ele é saudável. Então a descrição clássica lá do enunciado da questão, né? Quantidade de depósitos microbianos incompatíveis com a destruição. Pouca placa. É o que falou lá no enunciado. O paciente tem uma boa higiene. Só que ele tem uma quantidade elevada dos dois que causam essa condição, que é o Agregatibacter, Actinomycete e as Porphyromonas gengivales, são os dois principais micro-organismos periodontopatogênicos para essa condição. O paciente vai apresentar, geneticamente ligado a ele, anormalidades fagocitárias, macrófagos hiperreativos, e progressão pode ser autointerrompida. Ou seja, por esses fatores genéticos que o paciente pode desenvolver a periodontite agressiva. Anormalidades fagocitárias naqueles leucócitos que são responsáveis pela fagocitose de micro-organismos de corpos estranhos, como por exemplo os macrófagos. Pode ter macrófago hiperreativo, macrófago fominha, que além de comer o micro-organismo, come tecido também, por isso que leva à destruição. Então, a progressão pode ser autointerrompida. E nós temos dois tipos, né? A periodontite agressiva localizada é quando está localizada somente em incisivos e molares. Agora, ele passa a ser chamado periodontite da forma agressiva generalizada quando atinge os incisivos, os primeiros molares e mais 3 dentes. Então tem que saber essa regrinha aí. Então, periodontite agressiva localizada tem um acometimento mais precoce, mais próximo da puberdade circumpumberal. A periodontite agressiva generalizada é um pouco em idade um pouquinho mais avançada, só que abaixo dos 30 anos. Aqui localizada no primeiro molar incisivo. Aqui, além do primeiro molar incisivo, afeta mais 3 dentes. A partir daí, ele passa a ser chamado da forma generalizada. E um outro fator decoreba para concurso é isso aqui, ó. A periodontite agressiva localizada tem uma forte resposta do anticorpo sérico aos agentes infectantes. Já a periodontite agressiva generalizada tem pouca resposta dos anticorpos sérico aos agentes infectantes. Por algum motivo. Num, o anticorpo reage de uma forma exagerada. No outro, o anticorpo não reage de uma forma tão exagerada. Então, às vezes, somente essa informação ela pode ser utilizada para o diagnóstico diferencial. Ok? Um tem forte resposta do anticorpo ao agente infectante, que são os micro-organismos, e o outro foi feita uma análise e não foi detectado tanto essa reação do anticorpo sérico. Ok? Vamos adiante. É o único ramo misto do nervo trigêmeo. Você já tem capacidade de responder essa questão sem eu continuar. Tá vendo que os conceitos se repetem? 2 provas de 2018. Primeiro foi registro, depois ele utilizou lá em Guararapes. Não é a mesma questão, mas é o mesmo conceito. Se você tem o conhecimento, você já matou. Ele atravessa o crânio pelo forame oval, que eu já citei. E os seus ramos motores, em sua grande maioria, recebem a denominação dos músculos que os destinam. Por exemplo, uma ramificação eferente do terceiro ramo do trigêmeo é o nervo macetérico. O nervo macetérico vai para onde? Vai para o masseter. Então, em sua grande maioria, recebem a denominação dos músculos que os destinam. Tal descrição se refere ao nervo mandibular, que é a terceira divisão do trigêmeo. Questão fácil, mas depois que você tem conhecimento. E eu já falei que o mandibular, ele adentra o crânio através do forame oval, o maxilar através do forame redondo e o oftálmico através da fissura orbitária superior. Nós vamos voltar nesse assunto numa outra prova daqui a pouco. Aí vou passar mais figuras, mais teorias relacionadas a esse assunto. Próxima questão, também um pouco clássica em VUNESP, classificação de Pew e Gregory. Uma vez você estudou isso aí, você não vai encontrar dificuldades maiores. Mas se você não sabe classificar, você erra a questão mesmo.
As parestesias decorrentes da remoção de terceiros molares inferiores geram grande preocupação aos CDs. De acordo com a classificação de Pio e Gregory, assinale a alternativa que descreve o maior grau de dificuldade de extração cirúrgica dos terceiros molares inferiores. Posição A, classe 1, B, 2, C, 3, B, 1, ou letra E, posição D, classe 4. Qual a pior classificação aonde o dente está super, hiper, mega incluso? Classificação 3C. Vamos relembrar isso aí rapidamente? Vamos embora. É fácil isso aqui. Então vamos começar. Nós classificamos Pio e Gregory de duas formas. Em números 1, 2 e 3. Os números fazem referência à posição da coroa em relação ao ramo ascendente da mandíbula. Presta atenção em mim aqui agora. Para de escrever aí. Ó. Quando a coroa está totalmente à frente do ramo ascendente da mandíbula, é classe 1. Eu não estou preocupado com a altura dele aqui, se está mais para cima ou mais para baixo. E todos foram desenhados na mesma altura. Estou preocupado em relação ao ramo ascendente da mandíbula. Se metade da coroa está dentro do ramo ascendente, é classe 2. Se está totalmente dentro do ramo ascendente, é classe 3. Fácil, né? Então, os números fazem referência da coroa em relação ao ramo ascendente da mandíbula. O que tem espaço é classe 1. O que está mais ferrado aí é classe 3. Está totalmente a coroa dentro do ramo ascendente da mandíbula. Aí nós temos a segunda classificação, que são as letras A, B e C. Agora, eu não estou preocupado com o ramo ascendente. Eu estou preocupado com a altura dela em relação ao segundo molar. Olha aqui, ó. Classe A. O terceiro molar está no mesmo nível do segundo molar. Tá bonitinho aqui, né? Quando ele está entre, olha aqui, ó, a linha oclusal e a linha cervical, ele é classe B. Agora, quando ele está totalmente abaixo da linha cervical do segundo molar, ele é classe C. Portanto, a pior situação seria a 3C, né? Totalmente dentro do ramo ascendente e abaixo da linha cervical. Ok? E para você não confundir letras com números, memorize assim: A de altura. A de altura em relação ao segundo molar. Então, automaticamente, se as letras são a altura, os números vão ser em relação ao ramo ascendente da mandíbula. Então, a pior inclusão é 3C. E o que não está incluso é 1A. Está totalmente à frente do ramo e no mesmo nível do segundo molar. Então, uma vez estudado classificação de Pio e Gregory, caiu em VUNESP e repetiu em várias provas, sim. Caiu em VUNESP, você não erra mais. Se cair em Suzano e Itapevi, você não pode errar essa classificação em hipótese alguma. Às vezes ele coloca você para pensar, como ele colocou aqui, qual que é a pior dificuldade? 3C. Ponto final. Vamos para a próxima questão.